Que legal você conectado aí comigo. Muito bom saber que tem sempre alguém do outro lado para nos escutar. No vídeo de hoje, vou falar a diferença entre nenhum e ninguém, porque vejo muitos alunos confundindo-se. Está aqui hoje pela primeira vez? Eu sou Lourdes Almeida, professora de português para estrangeiros. Este é o meu canal Português Conectado. Seja bem-vindo. Se inscreve para você sempre receber os vídeos. Eu já escutei muitas vezes a seguinte situação. Por exemplo, eu pergunto para o aluno: qual fruta você não gosta? O aluno responde: ninguém fruta. Então, para você não cometer mais este equívoco, está o vídeo de hoje. Para começo de conversa, o nenhum e o ninguém são pronomes indefinidos. Também são pronomes indefinidos o todo, toda, todos, todas, o tudo, que nós falamos no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja, deixo aqui em cima nos cards para você olhar depois deste. E outros pronomes indefinidos, algum, nada, alguém, são todos pronomes indefinidos, assim como ninguém, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas que vamos falar. Para começarmos a entender este assunto, vejamos alguns exemplos. Primeiro, não gosto de nenhuma daquelas frutas. Nenhuma. Segundo, nenhum dos animais foi atingido pelo incêndio. Terceira, tenho muitos vestidos, mas nenhum serve para ir neste evento. Em todos os exemplos, nós vemos que está falando de algo que não são pessoas. No primeiro, são frutas, nenhuma fruta. No segundo, são animais, nenhum animal, nenhum dos animais. No terceiro, vestidos, e nenhum vestido, nenhum dos vestidos. Então, nenhuma das alternativas, neste caso aqui da primeira sessão de exemplos, não corresponde a pessoas. A importância de compreender essa explicação do exemplo anterior, que nenhum caso estava se referindo a pessoas, é que o ninguém não poderia ser usado ali naquelas orações, porque o ninguém só pode ser usado quando estivermos falando de pessoas. Ele significa a falta de pessoas. Por exemplo, se eu pergunto: quantos alunos estão na aula? Ninguém está na aula. Significa que faltam alunos, que não há nenhum aluno na aula. Então, a palavra ninguém eu somente vou usar se eu estiver me referindo a pessoas. Eu não posso falar ninguém fruta, ninguém vestido. Não! Ninguém para pessoas. É a falta de pessoas. Significa nenhuma pessoa ou ninguém. Eu acho que você já começou a entender. Agora você já sabe que ninguém somente uso se eu estiver falando de pessoas. Então, deixa seu like. Na seguinte sequência de exemplos, nós podemos perceber que quando eu estou falando de pessoas, tanto posso usar ninguém ou nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Porém, a ordem da frase, os elementos que eu utilizo na minha frase são diferentes. Por exemplo, eu posso dizer: nenhum dos convidados chegou na hora exata. Ou também posso dizer: ninguém chegou na hora exata. Mas quando eu utilizo nenhum, eu não posso falar nenhum chegou. Eu preciso especificar quem é a pessoa, quem é o nenhum. Nenhum dos
os convidados. Nenhuma daquelas pessoas me ajudou. Quando eu faço a frase com ninguém, ela fica mais simplificada. Ninguém me ajudou. Não precisa de especificar quem. Ninguém me ajudou. É uma frase mais genérica. Mas quando eu utilizo nenhuma, se eu estou me referindo a pessoas com nenhuma, eu sempre vou precisar especificar. Se eu estou falando de frutas, nenhuma das frutas. E no caso de estar falando de pessoas, nenhuma daquelas pessoas ou nenhuma das pessoas, nenhuma daquelas pessoas me ajudou. Estes outros exemplos vão no mesmo sentido para ajudar vocês a entender. Então, falando de pessoas, eu posso usar o ninguém ou posso usar nenhum, nenhuma, conforme o caso. Nenhum de nós foi escolhido. Nenhum de nós. Eu estou especificando aqui que são as pessoas que estão junto comigo. Nenhum de nós. Ninguém entre nós foi escolhido. Nesse caso, eu precisei especificar também aqui, porque se eu dissesse ninguém foi escolhido, seria ninguém, ninguém mesmo. Mas, como está se referindo apenas a um grupo, então eu também precisei especificar que é ninguém de nós. Como no outro exemplo também, nenhuma das mulheres conseguiu a vitória. Se eu falar ninguém conseguiu a vitória, é ninguém, nem homem e nem mulher. Então, para que corresponda, para que seja o mesmo sentido, ninguém entre as mulheres conseguiu a vitória. Porque eu estou falando, a minha frase é específica sobre as mulheres, não está incluído os homens. Então, para que tenha o mesmo sentido, eu precisei, nesse caso, também fazer uma especificação. Mas eu tanto posso usar o ninguém como o nenhuma, sendo que eu vou organizar a frase diferente. Isso quando eu estou falando de pessoas. Agora, se eu não estou falando de pessoas, eu não posso usar ninguém. Concluindo o nosso vídeo, nenhum e nenhuma podem estar relacionados com objetos, seres, animais e pessoas. Basta que eu saiba organizar corretamente a minha frase. E outra observação interessante, que nenhuns e nenhumas, no plural, gramaticalmente eles existem. Por isso eu coloquei lá no começo do vídeo. Mas raramente na atualidade eles são utilizados. A grande conclusão deste tema é que você nunca deve usar ninguém se não estiver falando de pessoas. E ninguém significa que nenhuma pessoa, a falta de pessoas, é para se referir a pessoas, mas significa a falta delas. Muito bem, tenho certeza que agora vocês sabem este assunto. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!